Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O programa Ponto de Vista de hoje entrevista uma pessoa muito bem informada da nossa cidade. Dono de um blog conhecido que recebe muitos acessos e que tem um programa de grande audiência numa emissora de rádio local. Além disso, ele ainda é diretor da TV Assembleia, onde vem fazendo um belo e profícuo trabalho. Refiro-me a Bruno Giovanni, com quem vou conversar sobre vários assuntos. Dentre eles, o papel das mídias sociais, a proliferação dos blogs, a ética na internet, além de procurar captar seu ponto de vista sobre muitos outros relevantes temas, tais como a economia brasileira, as perspectivas de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, resvalando ainda para a política, tanto a local como a nacional, que vive momentos de muita tensão. Meu caro amigo Bruno Giovanni, uma alegria entrevistar você. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar dessa entrevista, que com certeza o nosso telespectador estará atento para saber seu ponto de vista sobre esses assuntos todos que eu falei na abertura. Quero agradecer a você por ter aceitado o convite e eu queria fazer logo a primeira pergunta para você. Desde quando e por que você resolveu ser blogueiro? Nelson, a alegria é minha, eu que agradeço. Um bom dia a todos os telespectadores de estar aqui no Ponto de Vista. Afinal de contas, todo mundo deseja estar aqui nessa cadeira. Olha, o blog começou com uma brincadeira. Eu tinha uma participação nas redes sociais, na época era só o Twitter, muito atuante, com opiniões muito fortes. E vários amigos chegavam para mim e diziam, você tem que colocar um blog, você tem que colocar um blog. E uma coisa que começou com brincadeira, logo no início a gente transformou numa situação profissional. E hoje a minha principal atividade é ser o proprietário e o comandante do blog do BG. Eu tenho 2 colaboradores, comigo são 3 que tomam conta do blog. Tudo passa por mim, todos os posts políticos sou eu que faço. Hoje nós somos conveniados nas 3 principais agências de notícias do Brasil, a Folha Press, a agência O Globo e o Estadão, do blog do Rio Grande do Norte. E o que começou com brincadeira virou profissional. E uma pessoa foi muito importante nesse projeto, que foi o publicitário Pedro Hatz, que numa brincadeira, numa farra, literalmente, eu disse a ele que ia colocar o blog no ar no dia 1º de abril, no dia da mentira. E ele começou a rir e disse, sério, você vai ter que criar o blog, fazer todo o projeto, que no dia 1º de abril a gente entra no ar. E no dia 1º de abril de 2011, o blog do BG entrou no ar. Você está de parabéns, na verdade é um blog realmente muito lido, muito respeitado. Você, por acaso, ao longo desses anos que você está fazendo o blog, que hoje é referência no Rio Grande do Norte, você, algum período, teve medo ou sentiu reflexo da famigerada censura? Já, eu tive um problema muito sério na campanha eleitoral do ano passado. Eu já senti medo de morrer. Né? O blog do BG, nesses 4 anos e meio, nós demos alguns furos muito importantes. Foi através do blog do BG que caiu a quadrilha que vendia droga na Praia do Meio, na Praia dos Artistas, que você pedia uma cerveja naqueles quiosques e tinha uma palavra que era um código para a pessoa entregar uma droga. Foi através do blog do BG. Eu tive receio na época, a gente colocou isso no mundo. E vários outros furos, a morte de Anderson Miguel, o blog do BG foi quem chegou primeiro, eu com pouco tempo de vida. Quer dizer, pautei toda a imprensa local, até regional. O escândalo de Carlo Barana, o sequestro de Popopocino. Quer dizer, o blog do BG não só deu furo do sequestro, como deu furo do resgate do Popopocino. Nós narramos do cativeiro, a descoberta do cativeiro em Pitangui, até ele chegar na casa dele, online, narrando nas redes sociais. Então, ao longo desses anos, 4 anos e meio, nós fomos protagonistas de várias situações, de vários fatos importantíssimos na história recente do Rio Grande do Norte. O que você acha da explosão dos blogs? Porque hoje tem blog para todo gosto, né? O que você acha? Eu acho importante, Nelson, e por outro lado, eu acho que virou um mercado. Muita gente coloca um blog para externar sua opinião, seus pontos de vista, tem conceito, tem uma opinião consolidada, politizada, e várias outras pessoas estão colocando o blog no ar como uma forma de sobrevivência, de ter um espaço
para fazer trabalhos políticos e para com isso arrecadar. Esse lado eu vejo com muita preocupação, essa proliferação. Do outro lado eu vejo muito importante. Eu acho que a blogosfera tem pautado sim, não é o contrário. Eu acho que a blogosfera tem pautado sim muitos jornais e uma grande parte da imprensa tem saído dos furos através da blogosfera. Sem dúvida. E outra coisa também que me chama a atenção, que eu queria saber o seu ponto de vista, é exatamente a concorrência. Às vezes, como proliferou bastante, há blogueiros que ficam se insultando mutuamente e isso me parece ser também um pouquinho esquisito. O que é que você acha disso? Nelson, eu olho para frente. Nesse ponto eu não tenho retrovisor. E eu acho que isso é uma besteira muito grande. Não existe concorrência virtual. A pessoa que acessa um blog pode acessar 10. Em vez dela passar 2 minutos no meu blog, ela pode passar 1 minuto no blog do BG, 1 minuto no ponto de vista. Ela pode passar 1 minuto no ponto de vista, no blog do BG e no outro, no terceiro, no quarto, no quinto. Se você tiver um conteúdo, um atrativo, uma forma diferente, a pessoa irá acessar 3, 4, 5, 6, 7 blogs, 3, 4 portais. Eu consumo uma quantidade de conteúdo por dia, eu acesso os 4 principais jornais do Brasil, os 2 daqui, o de Mossoró, eu acesso uns 10 blogs por dia. Inclusive o ponto de vista. Inclusive o ponto de vista. Você tem assuntos importantíssimos na área empresarial, que só você sabe. Muitas vezes eu peguei gancho com você. Então eu não vejo agora as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais antigas, e muitas vezes eu vejo que eles se sentem afetados. É verdade. E em vez de se sentir afetado, acho que tem que se atualizar, tem que investir, encarar com profissionalismo. Muita gente pergunta, qual é o segredo do blog do BG? Ser profissional. Sem dúvida, é Eu tudo. sou profissional desde o tempo que o blog atua, a quantidade de informações, a quantidade de acessos, ao direcionamento disto. Muita gente pode até pensar e fazer juízo de valor, mas o blog do BG só trabalha para mim e para o meu leitor. Isso é uma grande filosofia. Você pode até imaginar, e o telespectador, Bruno está fazendo isso para tal pessoa, para tal pessoa. Não, eu faço para mim e para o meu leitor. Eu penso nos acessos, na repercussão que vai gerar, a quantidade de pessoas que irei atingir. Eu analiso tudo. Eu nunca recebi dinheiro para favorecer nem atrapalhar ninguém. Você falou... Sou o único blog, Nelson, que eu tenho conhecimento, que continua sem receber anúncio público no Rio Grande do Norte. Eu não faço propaganda institucional de ninguém. O blog Ponto de Vista também não. Então, parabéns a mesma você. linha. Parabéns a você. Não que isso seja diferente, mas isso mostra que nós temos uma liberdade maior. Sem criticar quem recebe. Eu recebo sim campanhas educativas. Eu estou prestando serviço. Mas institucional de nenhuma Câmara, de nenhuma Assembleia, de nenhuma Prefeitura, de nenhum governo do Estado. Em todos esse tempo. Você falou há pouco sobre exatamente algo ligado à ética. Como é que se pode fazer para se aperfeiçoar, de fato, essa questão da ética na internet? No seu ponto de vista. A ética, eu acho que vai muito do seu berço, da sua cultura, do seu centro de relacionamento. A ética vai muito disso. De repente, a ética para a pessoa que está dizendo que A ou B, C, aquilo não é ética para mim. Eu acho que vai muito do comportamento e da sua história de vida. Eu acho que a ética vai muito. Outras pessoas eu sei que são antiéticos para atingir objetivos escusos ou para se mostrar e, de repente, ter isso como alavancagem para prosperar. A legislação sobre a internet é suficiente hoje ou precisa haver ainda um adentramento maior nessa questão? Eu acho que tanto a legislação na internet como a legislação eleitoral digital tem tido avanços grandes nos últimos 2 anos. Impressionante os avanços. Temos que melhorar? Sim, mas hoje nós já temos mais ou menos uma normatização do que é certo e do que é errado. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Através do SESC, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte presta atendimento odontológico de excelência em suas 3 clínicas. Localizadas em Natal, Macaíba e Mossoró, elas contemplam todas as especialidades, realizando desde o tratamento clínico convencional até a ortodontia. A Clínica de Natal já realizou quase 300 mil atendimentos desde sua inauguração em 2011. Hoje, são cerca de 5 mil por mês entre comerciários e dependentes. As clínicas dispõem dos mais modernos equipamentos existentes no mercado e, por isso, são referência até para os SESCs de outros estados. As consultas podem ser agendadas pelo telefone 3222-5944. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. O cooperado da Unicred Natal pode financiar a compra do seu veículo novo ou seminovo, equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou adquirir bens móveis e imóveis. Pode ainda financiar a construção ou reforma da sua obra e até viabilizar viagens profissionais ou mesmo de férias. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E voltamos à entrevista com Bruno Giovanni. Mudar completamente de assunto agora. Você, extremamente antenado, com esse blog que é maravilhoso, e com o seu programa de rádio. Você é um observador da cena do cotidiano. Como é que você está vendo a situação política brasileira nesses dias conturbados que nós estamos vivendo? Com muita tristeza, com muito desapontamento. Eu fico imaginando, Nelson, as pessoas que estão nos assistindo, que não têm acesso às informações que nós temos, que não têm o conhecimento dos bastidores políticos que nós temos, o que não passa pela cabeça de uma pessoa, dessa? Nós estamos desamparados de pai e mãe se falando de política. Nós temos hoje uma presidente que passa uma crise institucional enorme, de crédito, econômica, política, de todos os sentidos. Nós temos um Congresso que é responsável tanto quanto ela, porque eu coloco a culpa dessa ingestão que o Brasil tem hoje, dessa falta de comando no Congresso Nacional. Nós temos um presidente do Senado e um presidente da Câmara indiciados, corruptos assumidos. Há 20 anos tem problemas. E são os presidentes dos poderes no Brasil legislativo. Nós temos um partido da Presidente da República que está envolvido em tudo que é desvios nos últimos 20 anos no Brasil, 15 anos. Os últimos 3 tesoureiros que não foram presos respondem ações judiciais ou foram afastados do partido. Então nós temos além da crise de credibilidade enorme, vem agora a crise econômica que atinge em cheio o bolso do brasileiro, que vai fazer o brasileiro recuar das últimas conquistas, que, diga-se de passagem, ocorrida muitas no governo do PT, mas iniciadas no governo do PSDB. Então eu vejo hoje a situação do Brasil com muita preocupação. Entendo todo esse alarde que o brasileiro faz, de muitos amigos dizer que quer morar fora, inclusive. A população endividada, 51% da população brasileira endividada, 4 milhões de empresas
endividado, que dá mais de 50%. Veja que ponto nós chegamos. Eu vejo com muita preocupação. E essa queda de braço entre o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados e a presidente, é uma coisa também extremamente complicada, né? Não é queda de braço, é chantagem, é acharque. O presidente da Câmara deixou entender ontem, na quarta-feira, Nelson, que se a presidente ceder e o PT recuar das assinaturas no Conselho de Ética, ele vai tentar segurar os pedidos de impeachment. A política no Brasil está sendo feita dessa forma. O que é que Mário Covas, Ulisses Guimarães não estão sentindo dentro dos túmulos? O que é que Juscelino Kubitschek não está sentindo dentro do túmulo? Quer dizer, a política brasileira hoje é feita desta forma, é desta natureza. Não é mais o toma lá da cá, não é você comprar o apoio. Não, é chantagem literalmente, descarada. Então, do seu ponto de vista, a gente pode definir a atual crise brasileira como sendo política, ética e, finalmente, econômica? Todas as formas, ética, política, credibilidade, econômica. Nós vivemos uma crise generalizada. Crise generalizada. E não sei nem se o impeachment é a solução. Porque o impeachment vai se dar como? Pelas pedaladas? O Temer assume? O PMDB é o que existe de pior no Brasil hoje. O PMDB, na sua opinião, é um partido múltiplo? O PMDB, na minha opinião, é um câncer para o Brasil. Respondo a você não só na sua pergunta, como de forma geral. A última reforma política que aconteceu no Brasil... O PMDB, Nelson, rapidamente, dizia que queria cortar ministérios, que a reforma administrativa era importante. Saiu da reforma política da presidente Dilma mais forte, com mais ministério e com mais participação no orçamento. E essa última reforma que aconteceu, uma pseudo-reforma que não mudou quase nada? Qual reforma, Nelson? A reforma de satisfação para a população? Dizer que a presidente da República e o vice cortaram 10% dos salários, que se cortaram 8 ministérios, enquanto você entrega uma participação maior do bolão ao partido que dizia que queria cortes? Qual a reforma? A reforma do Brasil, Nelson, a verdadeira reforma do Brasil tem que ser dada pela população, pelos eleitores, na eleição do ano que vem. O eleitor tem a grande arma que é o voto. Precisa ter apenas a consciência. Mas precisa aprender a votar. Aprender a votar. Sem dúvida, sem dúvida. Você é contra ou a favor do aumento de impostos? Eu sou contra. Quem é a favor de aumento de imposto é um desequilibrado. Mas nós entramos num beco sem saída. Qual a solução que nós temos? O funcionalismo público hoje é uma caixa privilegiada no Brasil. Qual é o funcionalismo público que vai aceitar corte? Que vai aceitar menos? Enquanto os funcionários da empresa privada estão aceitando. Quem é o governo que vai fazer PDV sem ter condições? PDV, programa de demissão voluntária, sem ter como pagar. Cada dia, o funcionalismo consumindo mais do orçamento público. Nós temos uma universidade no estado do Rio Grande do Norte, que é fundamental, com vários serviços prestados, que é o UERN, que custou os 300 milhões ao Estado. Os professores estão em greve há 4 meses e meio, vai fazer 5 meses. Recebendo em dia, mas estão em greve. A sua avaliação... O funcionalismo público hoje, repito, não ofensa aqui a ninguém. Eles têm os direitos, conquistaram e reivindicam justamente. Mas é uma caixa privilegiada no Brasil. Você tem um Estado com 50% do seu orçamento comprometido com folha de pagamento? Qual a sua avaliação sobre esses primeiros meses do governo Robson Faria? Vejo um governador muito bem intencionado. Vejo um governador do diálogo, que não tem medo de ir para as ruas. Sinto ele, em alguns momentos, lento em algumas decisões que precisavam ser mais velozes. Mas vejo positivamente esses 9 primeiros meses da gestão de Robson Faria. E, diga-se de passagem, assumiu um governo que vinha na gestão da ex-governador Rosalba muito mal avaliado, pegou o Estado endividado com muitos problemas, e para fechar o caixão, pega uma crise nacional dessa natureza. O Rio Grande do Norte não é ilha, nós somos uma curva do Brasil, Nelson, até geograficamente. Então, quer dizer, um Estado como o Norte que depende muito de repassos federais, pegar uma crise na federação dessa forma, só de frustração até hoje será próxima a 500 milhões de reais, frustração de repassos federais. Então, ele vai ter que fazer milagre. Vamos saber mais sobre isso daqui a pouco. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. Se você vai fazer uma festa ou um evento qualquer que precise de iluminação, a melhor solução está em Castelo Casado, para você brilhar ainda mais. E você, telespectadora, não esqueça, estamos vivenciando o Outubro Rosa. Previna-se contra o câncer de mama. E nós voltamos à entrevista com Bruno Giovanni. Bruno, a classe política do Rio Grande do Norte deveria ser mais unida em se tratando de buscar o desenvolvimento do nosso Estado? Nelson, não é questão de deveria ser mais, ela deveria ter união, que não existe. O Rio Grande do Norte, infelizmente, se respira política e as eleições de 2014, as cicatrizes não cicatrizaram e não deverão cicatrizar. O que a gente vê nas próprias redes sociais é uma guerra constante. Tem gente que fica feliz aqui com o insucesso dos projetos governamentais para poder ter proveito, para ter satisfação, ações orquestradas em redes sociais. Isso me preocupa, porque o Rio Grande do Norte, a gente, alguns anos atrás, você vê o turismo, um exemplo, turismo. Nós estamos revivendo o turismo. Quantos anos o turismo ficou estagnado? Nós precisamos ser ultrapassados pela Paraíba, com todo respeito ao nosso vizinho, mas não tem as belezas naturais que nós temos. Fomos ultrapassados pela Paraíba, o Ceará disparou, Pernambuco, que a gente chegou a ter quase uma paridade em número de turistas, disparou. Hoje, a gente se compara a Alagoas, Aracaju, quer dizer, nós ficamos estagnados quantos anos? E aí, muitas dessas coisas, ações de turismo, são tratadas nas redes sociais pelos opositores, ou por quem perdeu a eleição, como factoides, como brincadeira, como troça. Eu vejo muita preocupação, essa questão do roubo, principalmente. Nós já somos politicamente tão inferior ao Ceará e a Pernambuco, seja pelo número de parlamentares, seja pela influência dos parlamentares, e a gente ainda ser dividido. Você falou que deveria haver união. Será que a gente está tendo um retrocesso? Porque eu me lembro, quando eu era jovem, bem jovem, havia um clima de guerra, de pavor, e, de fato, havia grupos definidos um contra os outros. Essa realidade do passado voltou agora, em pleno século XXI? Você viveu, como parlamentar, radicalização política no Rio Grande do Norte. Essa radicalização diminuiu. Os maias se juntaram com os alves, diminuiu bastante. E a gente viu ano passado a junção de praticamente todo mundo, que virou o acordão, que foi um dos fatores que fez o candidato Henrique Alves perder. Eu achava que isso tinha diminuído. Mas o que eu tenho visto ultimamente, e eu que vivo as redes sociais, o mundo digital, eu vejo um ranço muito pesado, um ranço muito forte, e vejo palavras bastante também contundentes. Eu tenho preocupação, não daquele nível, mas de uma radicalização onde a razão seja preterida em nome de projetos e de inconscientes malucos. Bruno, o hub vem para o Rio Grande do Norte ou não vem? Olha, na quarta-feira o ministro Levi deixou entender lá no Congresso, soltou sem querer, que existia
um entendimento político para ir para o Ceará. Isso me preocupou muito, porque essa informação a gente já tinha divulgado no blog do BG há algum tempo atrás, que nos bastidores a tendência era essa. Tecnicamente não há o que se discutir. Não há o que se discutir. Se eu levar aqui seu programa todo para falar. Nós somos tecnicamente disparado o que tem mais condição. Disparado o melhor e único aeroporto privatizado. Ponto. Mas aí nós temos essa inferioridade política, de fato. Isso me preocupa. Eu continuo acreditando muito que o Rubi virá. E economicamente, aqui no Rio Grande do Norte também é disparado o melhor local. Porque nos próximos dias deverá se tornar público um diferenciamento que o Rio Grande do Norte tem e terá na disputa pelo Rubi que os outros estados não têm. Bruno, eu tenho ainda 2 perguntas, tenho muito mais, mas eu vou fazer 2 perguntas últimas, porque o diretor já está começando a dizer que o tempo está terminando. O programa é diferente do seu. O seu é 1h30, o meu é apenas 30 minutos. Mas isso é injusto. Esse programa a gente deveria ir amanhã toda, desde domingo aqui, porque papo tem. Sem dúvida. Papo tem. Uma entrevista, inclusive, como a nossa aqui, seria maravilhosa amanhã toda. Mas o Estado do Rio Grande do Norte está com dificuldades financeiras, claro, reflexo de toda essa situação nacional. O que é que você sugeriria, como jornalista, como uma pessoa extremamente antenada com o seu tempo, ao governo, para diminuir o tamanho do governo estadual? Privatizar alguma empresa, fazer alguma coisa. O que é que poderia entrar em pauta? Não, Você falou da UERN, inclusive. Eu faria tanta coisa. A questão é que aparece o lado político, o lado social. Mas privatizar, eu privatizaria. Eu privatizaria Potigás, Caern, o que desse para privatizar. E a UERN não poderia acontecer alguma coisa? Eu acho que a UERN ela é importantíssima, mas ela deve ser urgentemente federalizada. Federalizada. Seria o caminho. Urgentemente. Cortes deveria ter sido já feito mais. Ele fez um corte de custeio, o governador. Eu acho que foi pouco, deveria ter sido feito mais. Acho que esse censo na Folha que foi concluído e que agora está sendo estudado é fundamental para o Estado, mas que seja concretizado. Tem funcionários no Estado recebendo 50, 60, 70, 80 mil reais. Tem médicos recebendo plantões de duplicidade. Quer dizer, esse censo funcional no Estado é fundamental. Essa reforma administrativa que está sendo estudada pela ex-secretária no governo Décio Neves em Minas Gerais é fundamental. Deverá ser concluída o mais rápido possível e o governador fechar os olhos, botar à venda, doa quem doer, colocar em prática. Bruno, infelizmente a última pergunta tem que ser rápida, lamentavelmente, porque o diretor já está ali indo à exaustão. Esse seu diretor é horrível, é terrível. Mas, infelizmente, diretor é diretor, eu tenho que aceitar. Me diga uma coisa, como é que está? Para terminar, como está sendo a sua experiência como diretor da TV Assembleia? Quero já parabenizar você pelo que eu tenho visto, com grandes inovações. Como é que você está se sentindo com essa experiência? Me sinto feliz, não me sinto ainda totalmente... Acho que tem muita pista pela frente. Nesses 9, 8 meses aí de confiança do presidente Ezequiel na TV, nós conseguimos implantar uma nova mentalidade, uma mentalidade de empresa na TV. A TV tem um grande quadro funcional, um grande aparelhamento técnico, e nós trouxemos ideias novas, implantamos nova grade, nova programação e novo dinamismo à TV. E estamos trazendo a TV mais próxima à sociedade, seja em utilidade pública, seja em conteúdo cultural, em conteúdo de memória, em atração esportiva, com um trabalho forte nas redes sociais. Então a gente está trazendo a TV Assembleia para próximo do público. E temos ainda vários projetos, Nelson, vários projetos importantes para o final de 2015 e 2016. A TV Assembleia, na minha concepção, ela tem que brigar por audiência junto com as TVs abertas. Nós temos conteúdo para isso. Perfeito, Bruno, perfeito. Eu desejo a você sucesso em todas as áreas, que você, inclusive, também, como diretor da TV, faça esse trabalho, faça história lá. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, ter participado dessa entrevista fantástica. Tenho certeza que o telespectador gostou muito de assistir. Agradeço a você e, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. É a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.